Não era para eu estar aqui hoje, era para eu estar morto e enterrado em uma geleira. A frase foi dita pelo empresário Fernando Nando Parrado, pouco antes de ter feito a palestra de encerramento da Expo XP 2018. Fernando e outros 15 jovens contrariaram as estatísticas e sobreviveram durante 72 dias no meio da Cordilheira dos Andes, a um acidente aéreo que vitimou 29 pessoas. Hoje, vamos conhecer um pouco mais do acidente que ficou conhecido como o Milagre dos Andes. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. A Cordilheira dos Andes é uma vasta cadeia montanhosa formada por um sistema contínuo de montanhas ao longo da costa ocidental da América do Sul. Possui aproximadamente 8.000 quilômetros de extensão. É a maior cadeia de montanhas do mundo em comprimento. E em seus trechos mais largos, chega a 160 quilômetros do extremo leste ao oeste. Sua altitude média gira em torno de 4.000 metros e seu ponto culminante é o Monte Aconcagua, com 6.962 metros de altitude. A cordilheira se estende desde a Venezuela até a Patagônia, atravessando todo o continente sul-americano. Devido à extensão dos sentidos meridianos, os Andes incluem distintas zonas climáticas. O clima semiárido da zona tem variação constante, assim como a sua vegetação. O clima frio é predominante, com nevascas em altitude sendo muito comuns. Na sexta-feira do dia 13 de outubro de 1972, o avião da Força Aérea Uruguaia sobrevoava a Cordilheira dos Andes, transportando a equipe de rugby do país, pois naquele fim de semana iria participar de um torneio no Chile. Durante a viagem, o avião sofreu alguns danos por causa de turbulências, forçando o piloto a fazer um pouso de emergência em meio a uma tempestade. A viagem havia começado no dia anterior, quando partiu de Montevidéu, mas o clima forçou uma escala durante a noite em Mendonça. Assim, os pilotos teriam que voar para o sul de Mendonça, paralela aos Andes, em seguida virar a oeste em direção às montanhas. Depois de retomar o voo na tarde de 13 de outubro, o avião voava através da passagem nas montanhas. O piloto notificou os controladores aéreos que estava sob Curicó, Chile, e foi autorizado a descer. Isso viria a ser um erro fatal, visto que a passagem estava encoberta pelas nuvens. Os pilotos tiveram que confiar segundo o tempo normalmente necessário para atravessar a passagem. No entanto, eles erraram não levando em consideração os fortes ventos que retardaram o avião, aumentando o tempo necessário para completar a travessia. Eles não foram tão longe como eles pensavam que estavam. Como resultado, a curva e descida foram iniciados muito cedo, antes que o avião tivesse passado através das montanhas, levando ao voo controlado contra o solo. Mergulhando na cobertura de nuvens enquanto ainda sobrevoava as montanhas, o avião logo caiu próximo ao pico, em um setor correspondente à fronteira montanhosa entre o Chile e a Argentina. O avião atingiu o pico de 4.200 metros, separando a asa direita, que foi jogada para trás com força, cortando o estabilizador vertical, o que deixou um buraco na parte traseira da fuselagem. A aeronave, então, acertou um segundo pico, que separou a asa esquerda. Uma das hélices cortou a fuselagem conforme a asa foi separada. Na sequência, a fuselagem bateu no chão e deslizou por uma encosta íngreme da montanha. Durante a queda, acredita-se que mais de 10 pessoas tenham morrido, e posteriormente, outras 17 vieram a óbito devido às condições do acidente. No começo, eles tinham poucos suprimentos, e passaram dias se alimentando de barrinhas de chocolate, doces, lanches variados e uma garrafa de vinho que encontraram nas malas. Quando a comida se esgotou, um dos sobreviventes sugeriu se alimentar dos restos mortais das outras vítimas da tragédia. Em um primeiro momento, a grande maioria relutou, pois acreditavam que logo seriam resgatados, mas conforme os dias foram passando, cederam à fome. Os 27 sobreviventes restantes enfrentaram sérias dificuldades em sobreviver ao congelamento no alto das montanhas. Muitos tinham sofrido ferimentos do acidente, incluindo as pernas quebradas nos assentos da aeronave empilhados juntos. Eles não tinham equipamentos, tais como roupas para o frio e calçados de montanhismo adequados para a área,
e óculos de proteção para prevenir cegueira da neve. Não tinham qualquer tipo de material médico. Havia um estudante do 2º ano de medicina a bordo, que havia sobrevivido ao acidente e foi capaz de improvisar talas e aparelhos com peças recuperadas do que restou da aeronave. Os grupos de busca de 3 países procuraram um avião desaparecido. No entanto, uma vez que a aeronave era de cor branca, ela se misturou com a neve, tornando-se praticamente invisível do céu. Após semanas do acidente, o cardiologista Roberto Canessa fez um rádio funcionar por alguns minutos, mas não conseguiu pedir ajuda pelo aparelho. Para piorar a situação dos sobreviventes, ele escutou que as autoridades haviam decretado que as buscas pelo voo estavam encerradas. A partir daquele momento, mais do que nunca, os sobreviventes se viram na obrigação de procurar por ajuda. Após 16 dias do acidente, uma avalanche de neve devastou o acampamento enquanto dormiam na fuselagem. Na manhã do dia 29 de outubro, 8 pessoas vieram a óbito. Os passageiros ficaram confinados em um espaço minúsculo por dias, até a nevasca diminuir. Antes da avalanche, alguns dos sobreviventes começaram a insistir que seu único modo de sobreviver seria escalar as montanhas para procurar ajuda. Um grupo realizou várias expedições breves nas imediações do avião nas primeiras semanas após o acidente, mas concluíram que uma combinação de doença de altura, desidratação, cegueira da neve, desnutrição e o frio extremos das noites faria a escalada de qualquer distância significativa uma tarefa impossível. Foi decidido que um grupo seria escolhido, sendo eles destinados então às maiores porções de alimento, roupas mais quentes e a dispensa do trabalho manual diário em torno do local do acidente. Turcati Numa e Antônio Visitin foram escolhidos para acompanhar Nando Parrado e Roberto Canessa. Por insistência de Canessa, esperaram quase 7 semanas para permitir a chegada da primavera e, com ela, temperaturas mais altas. Depois de várias horas de caminhada, o trio encontrou inesperadamente a cauda do avião, praticamente intacta. Dentro e ao redor da cauda, foram encontradas inúmeras malas pertencentes aos passageiros, como doces e roupas limpas. O grupo decidiu acampar lá naquela noite dentro da seção da cauda e continuar na manhã seguinte. No entanto, na segunda noite de expedição, primeira dormindo ao relento, exposto aos elementos, o grupo quase congelou até a morte. Depois de algum debate na manhã seguinte, decidiram que seria mais prudente retornar à cauda, retirar as pilhas do avião e levá-las para a fuselagem, para que eles pudessem ligar o rádio e fazer uma chamada SOS para Santiago para obter ajuda. Ao voltar para a cauda, o trio descobriu que as baterias eram muito pesadas para levar para a fuselagem. Depois de vários dias de tentar fazer o rádio funcionar de volta na cauda, finalmente desistiram, porque os cabos não se encaixavam no rádio. Em 12 de dezembro de 1972, cerca de 2 meses depois do acidente, Parrado, Canessa e Visitin começaram sua jornada até a montanha. No terceiro dia de caminhada, Parrado chegou ao topo da montanha antes dos outros dois. Estirados perante ele, tanto quanto o olho podia ver, existiam mais montanhas. Na verdade, ele tinha acabado de subir em uma das montanhas que formam a fronteira entre Argentina e Chile, o que significava que eles ainda estavam a dezenas de quilômetros do Vale Vermelho do Chile. Parrado e Canessa enviaram o Visitin de volta ao local do acidente. Já que o retorno foi inteiramente para baixo, ele levou apenas 1 hora para voltar à fuselagem, usando um trenó improvisado. Parrado e Canessa caminharam por mais alguns dias. Primeiro, foram capazes de realmente chegar ao vale estreito que Parrado tinha visto no topo da montanha, onde encontraram um leito do rio Azufre. Seguindo o rio, finalmente chegaram ao final da linha de neve. Aos poucos, apareceram mais e mais sinais da presença humana. Primeiro, alguns sinais de camping e, finalmente, no 9º dia, algumas vacas. Quando Parrado estava recolhendo madeira para fazer uma fogueira, Canessa percebeu que parecia ser um homem e um cavalo do outro lado do rio. Divididos por um rio, Nando e Canessa tentaram transmitir a situação, mas o barulho do rio tornou a comunicação difícil. Um dos cavaleiros, um chileno chamado Sérgio Catalã, gritou: "Amanhã!" Eles sabiam que neste ponto seriam salvos e estabeleceram para dormir ali mesmo. No dia seguinte, Catalã levou alguns pães,
Lá, encontrou os 2 homens ainda do outro lado, de joelhos e pedindo ajuda. Catalã jogou os pães, que eles imediatamente comeram, e uma caneta e papel amarrada a uma pedra. Parrado escreveu uma nota falando sobre a queda do avião e pediu ajuda. Então ele amarrou o papel em uma pedra e arremessou de volta. Catalã leu e deu um sinal de que tinha compreendido. Na manhã do dia que o resgate começou, aqueles que permaneceram no local do acidente ouviram em seu rádio que Parrado e Canessa tinham sido bem-sucedidos em encontrar ajuda. E naquela tarde de 22 de dezembro de 1972, 2 helicópteros carregando escaladores de busca e resgate chegaram. Todos os sobreviventes foram levados para hospitais em Santiago e tratados para a doença de altura, desidratação, queimaduras, geladuras, ossos quebrados e desnutrição. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe nos comentários. Aproveita e avalie o vídeo e caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!